Bom dia, gente. Mais uma aulinha, né? Passa aí. Terceira. Hoje eu vou falar sobre operadores. Alguém sabe o que é operadores? Deve saber, só não tá associando. Não. Ó, passa aí. Tem 3 tipos de operadores. Passa mais um. Tem o aritmétrico, que é o símbolo da soma, subtração, divisão, multiplicação. Aí tem os relacionais, que eu vou mostrar ainda, né? E os lógicos, né? Vou começar pelo aritmétrico. O primeiro dele, eu acho que vocês conhecem, né? Que é a soma, que ele soma justamente. O clássico da matemática. São os símbolos matemáticos mesmo. A subtração subtrai. Esse aqui é a divisão, né? É o barra. Aí aqui, a multiplicação é um pouquinho diferente. Essa é a multiplicação que a gente usa na programação. Não é o X, né? É o asterístico. E essa é uma que já é a mais, né? Que é a sobra da divisão. Tipo, se a divisão não for inteira, esse daqui vai mostrar o que ela sobra, né? Tipo, 3 dividido por 2, né? O resto dá 1. Aí é o resto da divisão que a gente fala. Isso aqui é bem útil, parece não ser útil também que eu vou usar resto de divisão, mas é bem interessante porque tipo, você quer descobrir o número par. Se o resto da divisão for 0, ele é par. Se não for 0, ele não é par. Então, no caso, sendo dividido por 2. Sim, isso, exatamente. Aí você, parece que não é muito útil, mas acaba sendo bem útil para fazer alguns testes. Na prática, pega. Agora é o relacionais. Pronto. Aqui. O maior que serve como maior que, né? Vai ser utilizado em comparação. Tipo, um if. Vocês vão aprender ainda nessa aula como funciona o if, né? Ele compara. Se o primeiro termo for maior que o segundo, aí você pode programar para ele fazer alguma coisa. Ou não, né? Isso aqui. Maior que ou igual, né? Maior ou igual a que funciona da mesma forma matemática, né? Se ele for maior que aquilo, se esse for maior que esse ou igual a esse, ele é verdadeiro. Menor que, se esse for menor que esse, ele é verdadeiro, senão é falso. É a mesma lógica. É a mesma lógica, desse, né? Se esse daqui for menor ou igual a esse, é verdadeiro. Agora, o igual. A gente não usa só um símbolo de igual, né? Aqui a gente usa os dois, porque um símbolo a gente considera como recebe. Tipo, quando você quer dar valor a alguma variável, você usa um símbolo, um igual só, que aí aquela variável está recebendo aquele valor. Quando tem 2 símbolos iguais, a gente está comparando, né? Se essa variável é igual a essa variável, né? Por exemplo. Então, quando vocês estiverem lendo o código, tentem usar na cabeça que assim, tem um igual a recebe. Tipo, a variável x recebe 1. Ela não é igual a 1, ela recebe 1. Igual a isso aqui. Igual a isso aqui. Se você bota x igual a 1, x1 igual a 1, é porque ele está recebendo 1. Se bota x igual a 1, aí ele inclusive vai dar errado, porque x é diferente de 1. A não ser que você... Uma dica para vocês pegarem isso é quando vocês forem atribuir valor a alguma coisa, vocês coloquem exemplo 0 recebe x. No caso aqui, x vai estar recebendo o valor de 0. Ou é o contrário? Não. No caso, se eu quero fazer uma comparação, eu boto o número primeiro e a comparação, né? Tipo, ficaria assim, sei lá, um if. Essa é o critério. Porque se eu errar e colocar um só, ele vai dar erro no código e não vai rodar, entendeu? Aí vocês podem usar isso aqui para evitar erro de, sei lá, você faz um código de 1000 linhas, imagina, no Pac-Man a gente usa bastante if. Aí tem 1000 linhas lá e tem um coisinha que tá tipo x e aqui... Isso se pega fazendo. Esse negócio de colocar o número primeiro, a letra primeiro, ou 2 iguais. Normalmente, eu erro muito isso, inclusive, é normal, né? A pessoa tá fazendo, aí o programa diz, aqui eu preciso de uma comparação, aí você bota um segundo igual e ele funciona. Aí nesse caso, se o código tivesse assim, não ia dar erro, né?
porque o X estaria recebendo esse valor e não ia funcionar porque tá errado. E você não ia saber por que tá errado, porque o código ia rodar, mas não ia estar certo. Aí você inverte que se ele tiver errado na escrita, ele indica isso, né? Quando você for compilar. E tem mais um. E esse é o diferente, né? Que é diferente, né? Se tem um 0 aqui e aqui vai ter um 2. Pronto. Isso é verdadeiro? Esse aqui vai ser verdadeiro. E o outro que é verdadeiro. Tipo, 0 diferente de 2. Então o seu programa vai dizer que isso aqui é verdadeiro. Se você bota 2 diferente de 2, ele vai dizer que é falso porque 2 não é diferente de 2. Isso aqui vai dar depois a gente vai explicar ainda. Isso eu demorei pra processar. Passa. Agora os operadores lógicos. Esse aqui é I. É tipo. Cadê o piloto novamente? Me dá a tampa? Ó, é tipo. É um if. Aqui tem um if. Já a gente vai explicar o que é o if, tá? Só pra avisar. Aí tem. X. Tá como eu. Fala assim mesmo, pô. Se alguma coisa. Pronto. Acho que é mais fácil entender. Pra gente. Se 0 foi igual a x e 1 foi igual a x. Aí, se x for 0 ou... Não, se x for 0... Aqui não tem como. Bota o y aí. Então, y. Pronto, se x for 0 e y for 1, ele vai rodar o que tem embaixo, né? Esse se é como se fosse um if, né? Que é tradução da mesma. No caso, para esse código que está aqui, tem um código aqui, ele só vai rodar depois que x for igual a 0 e y for igual a 1, né? Aí ele só vai rodar se for isso, os dois ao mesmo tempo, né? A gente tá trabalhando com condições, né? Então, tipo, para isso aqui acontecer, o i significa que os dois têm que ser verdadeiro. Então, o comercial. Se esse for verdadeiro e esse for verdadeiro, é meio lógico, assim, pela própria sintaxe a gente já percebe. Se um e o outro for verdadeiro, acontece. Passa. Então precisa que os dois sejam certos para funcionar. Passa. Esse aqui, pipe. Se vocês olharem aí no teclado de vocês, em cima da tecla Windows, em cima da tecla Windows, do lado da tecla Z, tem um pipezinho, tem a contrabarra e o pipe. Se vocês apertarem Shift e ali você usa um pipe. Aí esse pipe, ela é o ou, né? Aí se tiver a mesma coisa, se botar assim, x igual a 0 ou x igual a 1, ele só vai rodar caso x seja 0 ou caso x seja 1, né? Se for diferente disso, ele não roda. Vocês perceberam a diferença pro outro? Nesse aqui, basta qualquer um dos dois estar certo. Se x for 0, mas x não for 1, ele vai funcionar. Nesse caso aqui, os dois têm que estar certos. Nesse caso, x é 0 e 1 é impossível, não tem como você botar duas coisas para uma variável. Mas no i, os dois têm que estar certos. X igual a 1 está certo, y igual a 2 está certo, então ele passa. Aqui basta 1. X igual a 1 está certo, y igual a 2 está errado, mas ele vai passar do mesmo jeito, porque é o ou, né? Ou é um ou é outro. Pode ser os dois, pode ser um só. Aí agora, esse aqui a gente nem utilizou, mas esse aqui é o não. Tipo, ele basicamente ele inverte o valor do que for colocado, né? Tipo, se for positivo, ele vai virar negativo, e se for negativo, consequentemente, vai virar positivo, né? Nesse caso, ele também serve como, se ele for verdadeiro, ele vira falso, e se ele for falso, ele vira verdadeiro, né? Ele basicamente serve para inverter o valor, né? O que aquela variável indica. A gente usou isso uma vez, em uma das linhas do Pac-Man.
Que foi o negocinho do mapa que eu tava fazendo, que era tipo, se não estiver dentro dos limites do mapa. Aí eu botei sim. E os limites do mapa. Aí é como se ele estivesse dizendo o contrário, né? Tudo que você quiser botar aí é contrária, coloca a exclamação. Ele vai inverter. Desculpa, sei. Não tá certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre condicionais, né? É tu ou sou eu que falo isso? Sou eu. De fato. Passa. Foi aquilo que eu falei do Win Zero. Verdadeiro e falso. Falso sempre vai ser o zero. Ficou meio torto, mas tá tudo bem. E verdadeiro sempre vai ser tudo que for. Não é o contrário, não, velho. Você tá ficando maluco. Não, Dede. Diferente. Tudo que for diferente de zero. É isso. Falso representado pelo zero, né? Basicamente o que eu botei tá aí. Se você quiser fazer um programa para testar, aí ele diz que é zero é porque é falso. Se ele retornar o valor 1, 2, 3 é porque é verdadeiro. Como é Booleano. São dois ossos. Yeah. Bota só B-O-L. Não sei se seja certo. Não, que é a biblioteca, ponto H, né? Tem uma biblioteca que a gente explicou na última aula, que seria a biblioteca. Quem não tava, pode assistir no YouTube depois, quando postarem. Que essa biblioteca, ela tem justamente essa questão do verdadeiro e falso, né? Não sei se está certinho, mas é algo parecido, né? Que ela vai ter justamente o verdadeiro, verdadeiro e o falso dentro dela, que vocês podem usar, né, false e true no lugar do 0 e do 1, mas eu particularmente prefiro usar 0 e 1 porque não precisa adicionar biblioteca e já vem de, volta lá, já vem de padrão. Aí aqui, em C, o valor lógico falso é representado pelo 0. Então, se vocês querem que é uma função que a gente vai explicar direitinho mais tarde, né, em outra aula, vocês querem que uma função retorne verdadeiro e falso para a main receber esse valor e a partir disso rodar um certo código, né? Vocês podem ter a função lá e tem lá return x, e esse x vai receber o valor de 0 caso não é para o código rodar. Aí na main não vai rodar porque ele está retornando 0, né? E caso esse x receba o valor de 1, por exemplo, 2, qualquer valor diferente de 0, normalmente é 1. Ele normalmente eu uso 1, né? Que é padrão. Ele vai dar como verdadeiro e na main, onde estiver recebendo a função que está retornando o verdadeiro e falso, ele vai rodar no caso, né? E se vocês repararem, na main sempre tem lá um return 0, né? Aquilo ali não interfere em nada não, porque a main, a gente não recebe a main em outra parte do código. A main que recebe todas as funções. Então, no código não vai ter uma função que vai estar recebendo o return da main, entendeu? E sim a main que vai estar recebendo todos os returns, né? Depois, por enquanto, vocês podem fazer tudo dentro da main. Mas depois vocês vão perceber que quanto mais função tiver, melhor, né? Porque se a main tiver vazia, só recebendo as funções é o ideal porque fica mais fácil de outra pessoa entender seu código e até você mesmo entender. Porque se você tem a função, vamos lá, jogo da velha, tem a função que eu criei, eu botei IA. Né? Não é IA, mas eu botei como IA para eu entender, né? Que seria o computador. Que o jogo da velha que vocês vão fazer, que a gente fez, é contra o computador, né? Aí eu botei uma função com esse nome porque ela era a parte que o computador jogava, entendeu? E dentro da main eu só recebia essa função com um certo valor que representava se era verdadeiro aquilo, se era falso, né? No caso eu botei com onde a máquina tinha jogado.
né? Não necessariamente era verdadeiro e falso. Tá lembrando que a main também é uma função, né? Só que não é uma função obrigatória, tem que ter todo o código. Exatamente. Tudo que você quiser que aconteça, tem que acontecer dentro da main. Você faz, no caso não por enquanto a gente vai fazer tudo dentro da main. Mas no futuro a gente vai fazer fora da main, nosso código, e a main só vai servir para chamar o código já criado antes. E para quem é de automação, no Pac-Man, quando tiver menos coisa na main, melhor, né? Porque ele prefere até para ele corrigir depois. E ele olha todos os códigos, tá? Pronto. Esse código aqui, a gente botou ele aí para representar como é que funciona esse verdadeiro e falso, né? Vamos lá, dá uma explicadinha nele que tá todo preto, não dá para entender direito. Perfeito. Aqui tem o include, né? A biblioteca padrão que a biblioteca de C, né? Que a gente usa para programar. Aí aqui a main que a gente falou que é a principal obrigatória, ela não está recebendo nenhum valor e está retornando um inteiro. Ó, aqui o return 0. Aí ele criou duas variáveis de inteiro, né? Que é numérica, só que de inteiro, x e y. Aí ele botou para printar. Introduza dois inteiros. Aí vamos lá. Falem dois números aí. 5 e 7. Escolhe um só. E outra pessoa. 2. 1 e 2. X vai ser 1 e Y. Vou botar aqui em cima, vai ficar mais. Vai ser 1 e aqui vai ser 2. Pronto. Isso aí, aqui, nesse código é o usuário que digita, tá? Porque por causa do scan a gente consegue... A gente explicou na última aula como funcionava o printf e o scanf. O scanf, eu só vou dar um resuminho, ele recebe o que a pessoa digitou no terminal, né? Tipo, quando eu rodar esse código, ele vai escrever isso aqui e vai esperar que eu digite dois números inteiros, né? O x vai receber o primeiro número e y o segundo. Aí como foi o primeiro 1 e o segundo foi o 2, foi essa ordem. Aí agora, primeiro printf. O resultado de... Aqui ele vai printar o primeiro número. De 1 igual, que é 2 iguais, a 2 vai ser verdadeiro ou falso. X é igual a y. Esse aqui vai dar verdadeiro ou falso. No caso, a sentença é essa daqui, ó. O x é igual a y? X... vai dar o que resultado? Bota uma setinha pra diferenciar o igual. Oi? Bota uma setinha no final. Tipo, não quer ser o igual, tu bota uma seta, entendeu? Só pra não ficar... Isso. Pronto. Vai dar o quê? Sim. Qual o número? 0. Perfeito. 0. Então, quando ele for printar, ele vai printar aqui sendo o número que você escolheu no X e aqui o número que você escolheu no Y. E aqui vai printar o valor que é X igual a Y. No caso, X igual a Y, que aqui vai ser 0. Nesse segundo, ele está falando que X maior que Y. Outra pessoa sem ser os seus dois. Isso aqui vai retornar o quê? Eu não escutei. Alguém falou, só que eu não escutei. Bora, fala mais alto aí. Vocês sabem, só são... E aí? Cadê? Vai dar 0. Falso. Você não tem vergonha de falar não. Então aqui vai retornar 0. O terceiro é x maior ou igual a y, né? Mesma coisa aqui, basicamente. Vai retornar o quê? 0. O quarto, x menor que y. Isso aqui vai retornar o quê? 1. Verdadeiro. Quer dizer, 1. Porque como ele está retornando, ele vai retornar o 1 mesmo. Mas o verdadeiro pode ser qualquer um. Esse aqui, que é x menor ou igual... Como é que eu faço y ao contrário? Y. Vai retornar verdadeiro, 1 também. E o último, x diferente de y. Tem uma exclamação. Oi?
Verdadeiro também. Então passa aí, só pra mostrar o... Isso aqui a gente só fez pra mostrar como é que funciona esse verdadeiro e falso, né? Aí aqui a gente botou dois números, 7 e 5. Aí na primeira, ele, no caso, isso aqui é como se a gente tivesse rodado o código. Aí ele pediu pra botar dois inteiros, a gente escolheu 7 e 5. Aí ele retornou, o resultado de 7 igual a 5 é 0, porque é falso. O resultado de 7 maior que 5 é 1, porque é verdadeiro, né? Vou botar falso, verdadeiro, maior ou igual, verdadeiro. Resultado de 7 menor que 5, falso. Resultado de 7 menor ou igual a 5, falso também. E diferente, verdadeiro. Basicamente é isso, a parte de operadores e de condicionais. Agora eu vou passar para... Alguma dúvida sobre essa parte? Oi? Em tudo. Operacional tu vai usar muito. Operacional é... Especialmente essa parte aqui. Pronto. Onde você se aplica? Aí. Condicional você aplica aí. E operacional... Não dá pra usar. Operacional também, porque tu vai usar o condicional para ele sair se é verdadeiro ou falso. Lembra que eu mostrei o if x igual a y. Se for verdadeiro, ele vai retornar como se fosse o 1. Se fosse falso, vai ser como se fosse o 0. Entendeu? E ele só vai rodar se for verdadeiro, no caso. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o if else. Acredito que alguns de vocês já... Que alguns de vocês já tenham ouvido falar. Inclusive a gente está usando um pouquinho agora, né? O if, que para quem sabe inglês eu imagino que já tenha entendido, mas if significa se, literalmente o se da língua portuguesa, se alguma coisa está acontecendo ou não. E o else é o se não. Então, se e se não. Se alguma coisa está acontecendo, faz isso. Se não estiver acontecendo, não faz isso. Entendeu? Passa aí. Aí eu vou explicar um pouquinho. Ó, essa aqui é a estrutura que a gente usa. E todo if tem que ter o else para fechar. Então, vamos colocar uma condição aqui. Eu quero abrir a porta. Beleza, para abrir a porta ela tem que ter uma fechadura. Então, se a porta tiver fechadura, aqui é a condição. Instrução 1, que no caso seria abrir a porta. Vou botar aqui para dar para entender. Condicional aí. Se tiver fechadura, abrir. Não precisa nem escrever aqui, né? Então, se tiver fechadura, abrir a porta. Se não tiver, o else aqui nesse caso, se vocês verem, ele não tem uma condição. Por quê? Porque, como ele diz, ele é tudo que não tem no if. Então, ó, a condição daqui é o quê? Ter fechadura. Então, o else vai ser todas as outras condições possíveis. Nesse caso, é só não ter. Mas, se eu colocar, se for o número 1, aqui dentro, se for o número 1, beleza. O else vai ser tudo que não for o número 1. Pode ser 2, 3, 4, 5, enfim. Vai ser o falso. E aqui, se a condição do if for verdadeira, vai acontecer a instrução 1. Se ela for falsa, ele ignora esse pedaço e executa roda só a parte do else. Pode passar mais um aí. Aí, ó. No exemplo, o programa verifica se as três variáveis, lado 1, 2 e 3... a gente vai fazer um exemplo, né? Podem ser lados de um triângulo reto. Isso aqui, inclusive, você pode fazer um programa para descobrir se um triângulo é reto. Por exemplo, checando os três lados e aqui, ó, o princípio da matemática, né? O fato de que o quadrado de um dos lados deve ser igual à soma dos quadrados de outros lados. Teorema de Pitágoras, né? Para determinar o triângulo reto. Então a gente coloca assim, peguei o x ao quadrado, variável x, coloquei lá ao quadrado, tem que ser igual a y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Certo. Então eu coloco no meu programa assim, se x ao quadrado, vamos dizer que eu digitei o x, digitei os três lados. Se o lado x ao quadrado for igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, verdadeiro. Aí executa alguma coisa. Se não for, é falso. Pode passar aí. Ó, agora eu vou mostrar o código do programa, né? Primeiro a gente criou as três variáveis, lado 1, 2 e 3. Se vocês verem aqui, né, tá com aquilo que eu disse ontem, que é o valor lixo, a gente não atribuiu nenhum valor, não precisa, porque é o usuário que vai editar os lados. E aqui tem, isso é S? Né?
É um S de soma. Isso, por enquanto não precisa. A gente só criou as 3 variáveis, beleza. O que o programa vai pedir? Primeiro ele vai aparecer na tela para o usuário isso aqui. Digite o tamanho dos lados do triângulo. Só a frase. Não dá para digitar, não dá nada. Só tem essa frase. Como é que faz para o usuário digitar? O scan. Aí agora ele já está pedindo para você digitar no teclado os números. Que no caso é referente em ordem ao lado 1, 2 e 3. Então digite os lados. Se eu botar 3, 4 e 5, eu estou dizendo que o lado 1 é 3, o lado 2 é 4, o lado 3 é 5. E depois disso ele vai calcular o quadrado dos lados. Então, a soma 1, vamos colocar aqui 1 referindo a 1, tá? Lado 1 soma 1, lado 2 soma 2. A soma 1 é igual ao lado 1 mais o lado 1. Ou seja, é o lado ao quadrado, né? Isso aqui é um vezes, na real. Isso aqui não é mais não, foi mal. Seria colocar ele ao quadrado, multiplicando pelo outro. Aqui a gente está demonstrando uma situação que teve gente que, aula passada, perguntou: em que a gente pode aplicar um ou como é que a gente vai aplicar o negócio de matemática no código? A gente poderia aplicar ele nesse caso, né? A gente colocaria que o lado 1 é elevado ao quadrado. Só que, como é um negócio tão simples, não tem necessidade de adicionar uma biblioteca a mais só para fazer ele vezes ele mesmo, uma vez, sabe? Se fosse 30 vezes, aí tudo bem, a gente colocaria para facilitar o nosso trabalho, né? Não tem necessidade de colocar porque só vai deixar o código mais pesado, né? Que uma biblioteca a mais. Uhum. Como é que eu faço para printar um número inteiro? Printar o número inteiro? Como assim? Ou int ou float? Você bota printf, dentro dele você vai colocar porcentagem de, se for... Inteiro. Não, se botar a porcentagem D, ele vai printar float, inteiro e... Ou double, né? Ou double. Então assim, a porcentagem D, ela vai ficar na sua mensagem, né? Aonde você quiser que apareça o número. Então digamos que, ignora essa frase, digamos que aqui tem digite os tamanhos e eu quero que já apareça o número 2 para o usuário por alguma razão. O primeiro lado tem que ser 2. Você bota a porcentagem D onde quiser, fazer bem feio, dá bem aqui no meio mesmo, de propósito. Se eu botasse assim, porcentagem D aqui, somente isso, só um D, tá? Só porcentagem D no meio do código. Aí aqui no final, depois das aspas, eu boto uma vírgula e vou botar só o número 2, não vou nem criar variável. Quando eu executar isso daqui, esse porcentagem D, acho que isso aqui nem funciona, na verdade. Esquece que eu falei, bota um X aqui. Aí, algo que a gente estava falando da indentação. Vou botar mais um. Como a gente disse aqui, das chaves, tá vendo que eu não tenho só mais uma linha? Se eu tivesse só essa linha, eu não preciso das chaves. Mas quando eu tenho mais de uma linha, inclusive tem esse site aqui que o professor recomendou, que é onde você encontra o formato específico de indentação, mas enfim, é só seguir esse padrão. Se você quiser colocar dentro, você dá um tab, até com o tab do teclado joga ele pra frente. Se eu não me engano, são 4 barras de espaço, mas não é para usar barra de espaço, é usar o tab. E quando tem mais uma linha, você abre as chaves. Isso aqui está dizendo assim: se o x for igual a 2, então assim, vamos fingir que o x é igual a 2, beleza? Vai printar 0, vai printar 1 e vai printar 2. Vai printar as 3 coisas, porque o x é igual a 2, ele vai executar o bloco inteiro. Se eu disser se o x fosse igual a 3, ele ia ignorar esse aqui e nada disso aqui ia ser executado. Então tudo dentro de um bloco só, entendeu? A gente vai mostrar na prática para vocês como funciona. E agora o switch, que é uma alternativa ao if. Ele faz a mesma coisa. Pode passar mais uma. E o uso do switch é indicado para tomada de decisões que dependem de mais de uma condição. Então se você... Vou passar de novo. Nesse caso aqui, eu vou analisar a variável expressão. O usuário vai digitar, por exemplo, essa expressão. Aí ele vai checar várias variáveis. Se for opção 1, instruções, break. Se for opção 2, instruções. Depois a gente explica o que é o break, mas isso aqui é só para quebrar o código e ignorar todo o resto no switch. E isso aqui seria como se fosse vários ifs, sabe? Às vezes ele facilita, às vezes ele complica, então em situações específicas, como eu tinha dito lá, quando tiverem várias condições é bom usar. Eu não curto muito usar switch não, prefiro usar if, porque você tem mais noção do que está acontecendo. Mas de qualquer forma você pode colocar opções infinitas para cada uma recebendo valores diferentes. Aqui, a expressão, qualquer expressão que termina com o resultado em char int ou long. Ela é avaliada em seguida. O switch compara o resultado da expressão com o valor de cada opção que segue em cada caso.
Tô falando que é meio complexo, é muito mais fácil você usar o if, sabe? Se o valor da expressão não for igual a nenhuma das opções apresentadas pelo case, ele vai olhar, né? Se não for nenhum desses, então será executada as instruções que seguem o default. Então assim, esse default é como se fosse o else. Então se nenhum desses aqui estiver certo, ele vai executar o que estiver aqui embaixo. Entendeu? Ele tem que botar esse default para ele poder fazer. E o default, como diz aqui, é opcional. Não precisa ter necessariamente um else, né? O default nesse caso. No caso da expressão, não ser igual a nenhum, nada executado. Então, se nenhum desses cases batesse e não tivesse esse default, não aconteceria nada. O código ia ser totalmente ignorado e só aconteceria o que estivesse acima e embaixo. Vou passar. E aqui tem um exemplozinho, pode ser complicadinho de ver, mas isso aqui é bem tranquilo. Ó. Ele vai pintar na tela primeiro qual é o estado civil da pessoa. E aí você digita. Se você é C para casado, solteiro, divorciado, viúvo ou default que não é nenhum, né? Tipo, é um padrão. Então, beleza. O usuário vai digitar qual é o seu estado civil. Aí ele vai analisar o quê? O estado civil da pessoa, porque é a variável que a gente criou aqui em cima, né? Switch, aí entre parênteses, estado civil, então ele vai usar essa variável para chegar a todas as condições. Aí, caso seja C, caso o usuário tenha digitado C, vai clicar casado. Se eu colocar C, vai aparecer casado, porque ele vai checar esse e vai ignorar todo o resto. Se eu colocar S, solteiro. D, divorciado. V, viúvo. Então é basicamente o if, ele faz a mesma coisa, acho que você deve entender, né? Que o que ele está fazendo aqui é basicamente analisar as possibilidades, e se não for nenhum desses, o que acontece? O default, né? Que é o que tem aqui. Estado civil, incorreto. Se eu não botasse esse default, o que ia acontecer? Ele ia ignorar totalmente esse código e é como se meu programa não tivesse ele. Então, ele só funcionaria se eu digitasse algumas condições possíveis. Então o default é opcional, mas dependendo da ocasião é recomendado para funcionar. E é isso. Agora a gente vai fazer um exercício com vocês, né? Porque eu acredito que se a parte prática fique mais difícil de entender. Deixa eu ver que oração aqui. Dá pra gente fazer uns exercícios interessantes, porque assim, só olhando é complicado, né? Acho que praticando vai ficar mais de boa de vocês entenderem. E eu vou dar até o final, até meio-dia. Meio-dia acho que dá de boa para fazer esse exercício. Que vai ter o que a gente disse hoje, e não é para vocês fazerem tipo com pressão. Qualquer dúvida é só chamar realmente que a gente ajuda. Porque é meio difícil de lembrar a sintaxezinha, né? Negócio de chave, de parênteses, ponto e vírgula. Então, abre aqui o repeat, né? Foi o que a gente usou na aula passada, já que o acesso estava bloqueado. Você virou tem que criar a chave CCH, né? Faz agora. Uma por uma. Então a gente pode, acho que o Draco já está aberto, você viu o professor, porque a bronca do servidor, porque ele não está funcionando em casa, não está com problema. Ah, funciona aqui. Funciona aqui, mas se a pessoa quiser mexer depois, não vai estar pegando. O replix fica salvo. Próxima aula a gente usa o servidor. Eu acho melhor. Faz o servidor mesmo? Não dá, vou fazer o servidor do professor. Vou criar a chave CCH. Deixa eu. Bota o primeiro slide. Pessoal, lá em cima, lá em cima. Não, eu quero botar aqui, porque eu vou enxergar. Não. Faz aí. Tá todo primeiro? Quanto tempo eu vou fazer?